Boa noite, Devis. Sejam muito bem-vindas. Ah, quem começa a live suspirando, gente? Que, que coisa. Então, eu preparei toda uma primeira live para vocês e fui pega no caminho pela passagem do meu filho de patas e pelos, mais velho. Então, há 2 horas atrás, há 2 horas e meia atrás, ele fez a passagem dele. E eu tive a bênção, a oportunidade de agarrar na força da Devi, porque eu podia cancelar a live e a gente se encontrava na sexta, que já está marcado, ou eu podia seguir aqui. E eu falei, não, eu vou na força da Devi e vou encontrar todas essas Devis que se comprometeram em celebrar a primeira noite. Não é a primeira, mas o primeiro encontro, a primeira noite do nosso encontro dentro da celebração da deusa. Então, muito, muito obrigada por cada uma de vocês que está aqui. Vamos lá. Então, é, sejam muito bem-vindas. Eu vou, antes de começar a falar, eu quero saber aqui quem que está pronta para entrar na energia da Devi e sair da energia dos antepassados e dos eclipses, né? É claro que a gente honra e celebra todos os momentos, mas chega uma hora que a gente fala, acho que tá bom, né? Podemos dar o próximo passo na jornada. Então, eu mais uma vez agradeço e honro cada uma aqui por estar comigo nesse dia tão especial e honro o meu filho de patas e pelos que fez a passagem e me permitiu olhar para a força da deusa e falar sim, mais uma vez. Então, bem-vindas. Mais um suspiro. Jaymar, eu vou começar brevemente contando um pouco de mim, né? Que eu percebi que eu começo muitas lives e pego vocês pelo caminho e talvez vocês não saibam o porquê de eu estar aqui, o que que eu estou fazendo de verdade com tantas lives, qual que é o meu sonho com tudo isso, né? Porque tem um sonho por trás. E então eu vou contar um pouquinho, muito brevemente, porque os nossos encontros são de 30 minutos e tem muita potência para aproveitar nesses 30 minutos. Mas vocês podem colocar no chat para mim uma palavra, resuma em uma palavra como foi essa temporada de eclipse para vocês e de Pitru Paksha, que foi a celebração dos nossos ancestrais. Uma palavra só. E aí eu me apresento rapidinho, tá? Algumas de vocês vieram aqui por causa da astrologia védica, outras vieram por causa de Saturno, outras vieram por causa de grupos de meditação, de aulas de yoga, né? Então, cada uma pegou aí em um serviço meu aqui na Terra, mas eu acho importante amarrar tudo para vocês, né? Então, eu sou astróloga védica e sou educadora cósmica e de saberes ancestrais. É tudo junto e misturado, assim mesmo. E pode parecer redundante, porque a astrologia védica é um saber ancestral e educação cósmica também é astrologia védica, né? Porque a gente está falando do cosmo, mas ou fica muito, posso falar que fica mais chique se eu falar eu sou uma masala, né? Fica em sânscrito. Eu sou uma mistura, uma salada mesmo disso tudo, né? Eu me considero essa educadora porque no meu caminho de mais de 13 anos, nessa busca consciente do autoconhecimento, né? E tem gente aqui que me conhece há bastante tempo antes disso, né? A Ju tá aqui, primeira vez na live, linda, me viu em outros momentos.
ateísta aqui e de grupos de Nossa, meditação, de pandemia, enfim. E eu bebi em diversas fontes que eu preciso honrar no meu trabalho. A astrologia védica é só um dos pilares, né? E cada vez mais eu quero colocar essa salada ou essa massala de saberes para o mundo, né? E o meu sonho ao fazer isso é que o autoconhecimento e a reconexão de cada uma de vocês, de cada mulher nesse planeta, seja fácil. A gente não precisa ficar se prendendo a sânscrito ou palavras difíceis ou a só um caminho. A gente é tudo isso e a gente pode abraçar todas essas forças. Então, eu sou essa Juliana, que é uma massala cósmica, que tem um pé no xamanismo, um pé no All Love, um pé no Theramai Reiki, em Magnified Healing, na meditação I Am, em Shaktipat. Antes disso tudo, estudei comunicação social, sou mestra em moda, tenho uma faculdade, um curso de introdução que eles chamam de Foundation em artes plásticas. Sou mãe, até há pouco, de três filhos peludos, agora dois, e de dois seres humanos incríveis. E isso tudo só é possível colocar num servir e num fazer porque tem vocês. Então, eu honro muito mesmo, e de verdade, vocês estarem aqui. Então, chega de mim, vamos começar às 9 noites, né, o nosso trabalho das 9 noites que celebram a deusa. Então, eu vou só dar uma olhada nesse chat para ver vocês aqui. Conexão, revelador, reveladora, terremoto, dor, uma temporada maravilhosa, desafiadora, conexão, potência, sadhana, limpeza, energia. Parabéns! Todas ganharam uma estrelinha dourada na testa, porque temporada de eclipse, junto com as 15 noites que a gente honra os nossos ancestrais, é intenso mesmo. E nesse processo todo, dores se revelam, chão ou bases são abaladas, dor que a gente não sentiu antes vem à tona, conexão com aqueles que não estão mais ou com algo ou uma peça que faltava se encaixa. O sadhana é essencial para que a gente atravesse tudo isso. Limpeza e energia. É tudo isso. E tudo isso que vocês sentiram, e que provavelmente ressoa com cada uma de vocês, o que a outra sentiu, é combustível agora para a gente celebrar e receber a força da deusa. Então, a gente vai fazer uma meditação, mas não agora. Eu vou dar essa abertura das 9 noites para vocês. E a gente, então, vai fazer o trabalho, que é isso que a gente veio fazer. Então, na tradição hindu, para quem não sabe, a cultura hindu, como a gente fala, o povo hindu, é na verdade uma junção de várias tribos que iam beber do rio hindu. Então, eles iam se banhar e beber e se nutrir e se molhar, né? E levar os seus animais e os seus para se banharem e embebedarem dessa água sagrada, né? Beber dessa fonte. Então, muitas vezes vocês vão encontrar pela internet, em diversos professores, linhagens diferentes das celebrações. Não só da deusa, né? Não só do Navaratri, mas também do Shivaratri, da celebração a Ganesha, dos rituais a serem feitos para os ancestrais. Cada linhagem faz de um jeito. Tem uma certa ou errada? Não, porque esses povos se encontraram lá atrás. Esses povos ancestrais, essas tribos e as linhagens se misturaram, houve troca de informações e saberes entre eles, né? Mas sempre fica um fio, né, de parâmpara que liga a uma linhagem de guru, de um siddhi. Isso dito, uma das formas tradicionais de se
Trabalhar com a força da deusa nas 9 noites é trabalhando com as 9 manifestações da deusa, de Durga. Então, cada noite, uma deusa é celebrada. Na tradição que eu aprendi com a minha guru, a gente trabalha 3 noites, 3 manifestações de Durga, da deusa. Então, vou explicar para vocês. E tem mais. Esse ano tá tão potente que, claro, como tudo na cultura védica e na astrologia, não pode ser tão simples assim. Tem uma noite a mais. Então, por causa dos cálculos, a gente ganhou uma noite a mais para celebrar a deusa, ou 2 dias da vitória, né? Então, são 9 noites de celebração. E o dia seguinte às 9 noites, o 10º dia, é chamado de Vijayadashami, que é o dia da vitória. Então, esse ano a gente pode ou celebrar 10 noites e um dia da vitória, ou celebrar 9 noites e 2 dias da vitória. O importante de tudo isso é você sentir o que ressoa com você. 9 noites, 2 vitórias, 10 noites, uma vitória. Qual deusa ressoa com você? Não sou eu, é você. A deusa é você. Eu só tô aqui para te relembrar, tá? Então, vamos começar. Você poderia nos explicar por que de ser 10 noites esse ano, por favor? Hum, Sharon, vou explicar bem brevemente, tá bom? Porque hoje o intuito não é falar astrologuês. É, tudo na astrologia védica é calculado a partir dos dias lunares, que são os titis. E os titis não têm a ver com os dias solares, como a gente está acostumada, de 24 horas. Então, quando começa o Navaratri, é assim que termina as 15 noites dos ancestrais. É um emendado no outro, sempre. E esse ano, o Titi de Sarvapitru Amavasya, e é a lua nova dos ancestrais, que encerra a temporada dos ancestrais, terminou aqui no horário de Brasília às 16h53, tá? A partir das 18 e os quebrados, eu tô confundindo os titis, os horários. Não é isso mesmo. Terminou o eclipse, que é o Sarvapitru, né? Então terminou a lua e começou já direto o as 9 noites neste período em que ainda sobrou um pouquinho de dia solar, entendeu? Então a gente ganhou um a mais. É isso, é uma questão de cálculo, tá? Em linhas muito gerais, é isso que acontece. Então a gente foi abençoado com uma noite a mais da deusa. Então vamos aqui. Dentro dessas 9 noites, né? Então, Navaratri, Nav, 9, Ratri, noite em sânscrito, a gente celebra a deusa Durga. E Durga é a deusa da proteção, da força, da justiça e é mãe. A gente não pode esquecer que ela é mãe também. Porque muitas vezes a gente só vê Durga como guerreira, mas ela é mãe. E na tradição hindu, né, Durga tem muitas formas. Tem essas 9 formas que são celebradas e tem as 3 principais, que são as Mahadevis. Então, Durga, as 3 principais Mahadevis, e por trás dessas tem as 9. Mas não para por aí. Depois dessas 9 tem mais 16. O negócio é tipo esquema de pirâmide. É, gente, é esquema de pirâmide. Eles dominaram tudo, as deidades tudo, as Devi tudo dominaram pirâmide.
É isso. Mas a grande manifestação é Durga. Pela linhagem que eu aprendi, a gente honra nas 3 primeiras noites, esse ano, as 4 primeiras noites. Kali, que já vou contar quem é. Depois as outras 3 noites, Lakshmi e depois Sarasvati. Kali, ela é essa deusa que foi criada. Então, de todos os deuses do panteão, juntou-se a força, uma força de cada um, para criar essa Mahadevi, que em algumas tradições é Kali, em algumas tradições Durga, mas lembra, elas são desdobramentos. Então a gente está trabalhando com a força de Durga, a manifestação de Durga. Não se apeguem aos nomes, eu quero que vocês vão sentindo a força cósmica por trás. Houve um momento lá no céu, lá no cosmo, lá no Swarga, que um, entre aspas, demônio, que quem já tá por aqui sabe que é um Asura, né? Que na verdade é um deus, tem força de Deus, mas ele busca o mundo material, eles são hedonistas, então eles acreditam que a nossa libertação é através do mundo material, enquanto os devas, os deuses, sabem que a libertação é através do caminho interno, né? E do trabalho, autotrabalho e da espiritualidade. Então, dentre uma dessas passagens, houve um momento em que esse demônio, chamado Mahishasura, ou Mahish, ele é conhecido por Mahish ou Mahishasura, né? Que é o Asura Mahish. Tava dando uma bagunçada no equilíbrio do universo. Ele queria expulsar todos os devas de onde eles moravam lá no céu, que se eu não me engano é Svarga. E, bom, o que que a gente faz agora? Junta a cúpula toda, senta reunião, vamos matar aqui o Mahish. Não dá? Olha, tá causando. Gente, como vai fazer para matar? Vamos acabar com ele, vamos. Mas tem um problema só. Mahish não podia ser morto, nem por um deus, nem por um homem. Ele tinha feito ali uma tapácia, um sadhana, e ganhou poderes. Então ele não podia ser morto. Tá bom. Então, se não pode ser morto por nenhum deus masculino, arquétipo do masculino, falaram, ah! Eles tiveram a brilhante ideia de criar essa Maha Durga, essa deusa que traz a força de Shakti, a força cósmica universal, para matar o tal do Mahish. Então, cada um dos deuses deu para Durga um dos seus poderes para que ela ficasse invencível. Essa é Durga. Algumas formas dela, né? Hoje eu não vou falar de todos os poderes, é, porque acabei falando um pouco do acontecimento de hoje, da minha escolha, mas eu vou começar no nosso encontro de sexta-feira falando exatamente o que cada deus ofereceu que ela carrega nas mãos. Aqui dá para ver já certinho, né? O Trishula de Shiva. E aí, Durga foi lá, falou: bom, vou matar esse cara. Cadê? Tô pronta. Vamos acabar com esse Asura.
Mas esse Assura deu um trabalho para morrer. Por quê? A cada vez que ela cortava a cabeça de Mahrish, pingava uma gota de sangue no chão e dessa gota de sangue nascia uma outra cabeça. E ela cortava e nascia outra cabeça, e outra cabeça, e outra cabeça. Até que, finalmente, com a força de Kali, que é essa deusa monstruosa, entre aspas, ela derrota Mahish e veste as cabeças como um mala para se lembrar da sua própria força, não que ela precise, mas por onde ela passa, ela carrega esse mala da sua força cósmica. Por que as 9 noites? Porque ela lutou durante 9 noites contra Mahish. E só no 10º dia é que ela foi vitoriosa. Então, na Índia, durante todas essas 9 noites, a gente não, eu queria estar lá, mas não tô. Tô em cor no meu coração. Faz vigília para sustentar a força cósmica, para que todos os anos ela siga vencendo. Ela precisa da gente? Não, mas a gente precisa dela. E essa é a nossa forma de honrar a Devi em ritual. Aqui no Ocidente é um pouco mais complexo, né? A gente não tem os templos para ir, para trocar, né? Não, a gente não vive mais em tribos e vilarejos como ainda é na Índia, talvez nem nas cidades grandes não é assim, mas eles vivem em muitos. Então você dá o seu bebê para sua vizinha enquanto você vai ao templo e depois você volta, sua vizinha vai e você pega a bebê da vizinha para cuidar um pouco. Isso é feito até hoje. E talvez não seja feito todo dia, mas no dia de ir ao templo para honrar a Devi, a gente se lembra. Os rituais são feitos por mulheres. Essa é a primeira força que a gente honra nessas manifestações. Todas as outras 9, elas são parte dessas. É como se a gente quebrasse em partezinhas menores. Mas o que que eu contei para vocês no começo? Eu não quero que vocês se apeguem em 9 nomes, mais 3 nomes, mais 16 nomes, mas a gente não veio aqui para gravar nomes da deusa. A gente veio aqui para honrar e sentir essa deusa. Quem aqui se olhou no espelho essa última semana e falou: "Ahá, que deusa"? Alguém? Quero ver vocês. Levanta a mão para mim, quem? Eu. Boa, Carla. Eu. A Ju, um pouquinho. Sim, mudou o lado do cabelo. Maravilhosa, Ju. Mas a gente tá aqui em 25.
3? Boa, Ana Maria. A 4, que hoje, quando eu decidi seguir com a live, eu falei, eu sou Devi. Devis cósmicas. Se tiver uma coisa que vocês vão levar dessa live de hoje, é que vocês vão se olhar todo dia no espelho e enxergar a deusa do outro lado. É isso que é a celebração da deusa. Não é a deusa lá fora, é a deusa que habita em nós, em cada uma de vocês. E não importa se a gente está vestindo um moletom, se a gente está com o cabelo amassado, se precisa mudar o cabelo de lado. Você é deve e ponto. Nada muda isso. Nem um luto. Hoje estamos na energia de cortar cabeças. Então você vai pegar agora no seu caderno. E eu não vou pedir para você escrever 3, 4, 5, 6. Você vai juntar a palavra do seu eclipse e da sua temporada de ancestrais com a primeira cabeça que você precisa cortar para receber a bênção da deusa. Porque se não abrir espaço, Shakti não consegue entrar, que é a força cósmica, é isso que é. Ela se manifesta de muitas formas. Ela se manifesta sob a forma de Laura, de Rúbia, de Márcia, de Carla, de Camila, de Sumira, de Durga, de Lakshmi, de Sarasvati, de Gabi, de Karen, de Tânia, de Júlia, Ana Maria, Juliana, André. Mas para que ela faça morada em você, você precisa cortar cabeças. E essa é a força que o cosmo está te dando agora. Simbolicamente, obrigada, Gil, senão eu fujo muito do meu script. Cortar a cabeça é cortar o nosso ego. E não é o ego que a gente está escutando agora assim, ai, nossa, tem que matar o ego, né? A gente está escutando muito agora assim que o ego ele atrapalha a gente. Não é esse ego, gente, tem um ego que a gente tem uma estrutura ego em nós cósmicas que a gente precisa dele para operar no mundo, para ser no mundo. Não tem como existir sem o nosso ego. O ego que a gente precisa cortar são essas sombras e distrações que tiram a gente do nosso lugar de Devi, que tiram a gente do nosso lugar de sentar na lótus. E isso não faz com que a gente esqueça da onde a gente veio e todos os processos que a gente viveu até chegar nessa lótus para poder sentar um pouquinho, porque daqui a pouco vai ter que viver outra. É um infinito. Infinito não sei quantas vidas a gente vai precisar, mas é bastante. A gente veio aprender. Mas a gente veio aprender que a gente é dele. É simples assim.
O que te impede de ancorar a deusa em você? Revelador. E a primeira palavra que veio na cabeça, procrastinação. Sim, corta a procrastinação. E tudo que vem do ego é aquilo, para ficar bem claro, que a gente busca preenchimento e validação fora. Porque se a gente é Devi, se a gente é Shakti, vai mudar alguma coisa? O que a tia da feira pensou se você foi de calça de pijama ou não? Ai, gente, Devi tem que descansar um pouquinho. E aí foi na feira. Vai, acontece. Descansei, fui na feira. É isso. Devi faz feira também. Então, agora que você escreveu, a gente vai largar o lápis, largar papel, vai fazer um exercício. Eu vou colocar a Durga aqui na tela de novo. E essa é uma das ferramentas que eu vou dar para vocês ao longo desses 4 dias do nosso encontro, para que você, sempre que precisar, voltar para esse espaço da sua Shakti, do seu feminino, você possa usar. Lembrando que esses dias a gente está honrando a nossa força de ser mulher, do feminino. E aqui nada tem a ver com ser homem ou mulher, é o arquétipo do feminino. É aquela sabedoria que já veio com a gente, é a sabedoria do nosso ventre, é a sabedoria de ser mãe. Porque quem é mãe aqui sabe. Pode pegar aqui, quem é mãe vai me confirmar. Todas as vezes que você errou, entre aspas, com o seu filho, esse erro veio porque você usou de algo externo, ou de uma dica da fulana, ou porque tem que ser assim, ou porque no livro do doutor fulano falou assim, ou porque a dentista falou que nanana. A sua força-mãe, a sua sabedoria de ventre, não precisa. Mas como que a gente usa e acessa essa sabedoria do nosso ventre se a gente está buscando fora? Esse é o momento de lembrar que está dentro. A força criativa vem de dentro, não é fora e nunca vai ser. E o Navaratri vem para isso. A gente passa pelo chacoalhão das estruturas para voltar para esse lugar de renascimento, para se embebedar e se banhar na força de Shakti. Sim? Então, a gente vai fazer esse exercício e eu vou desligar sem me despedir, para que você possa levar essa energia e seguir com esse exercício se você desejar, tá bom? Voltando para o que eu desejo que você leve da live de hoje. A Devi em você. E saindo daqui, você já vai pôr uma flor no cabelo, não é necessário, mas é ritualizar aquilo que a gente esquece,
porque o primeiro e maior altar é você. Esse cajal que ela tem nos olhos, que é esse preto da Devi, tem alguns significados. Eu não passava nos meus olhos há muito tempo, mas eu falei, hoje eu vou passar, porque eu preciso dessa força da Devi. Então, quando você estiver precisando de uma forcinha, pega na mão da Devi, ó, passa o seu lápis no olho e vai, porque a força já está aí. Todo mundo pronta? Podemos? Então vamos. Honrar a si mesma, reconhecer a Devi no espelho, depois vocês me contam. E honrar as demais Devis ao nosso redor. É sobre isso, esse grande festival. E hoje a gente vai se conectar com a deusa a partir de onde? Quem quer responder? Alguém? Do coração. Ela é a morada, o coração é a morada da Devi. Ela mora no nosso coração. Então eu vou te passar um exercício muito simples. Nossa, Gil, é muito simples, é muito simples. Então por que você não faz? Tem que esperar chegar o Navaratri para eu te lembrar. Fecha seus olhos. Faz uma inspiração profunda pelo nariz, solta o ar pela boca, solta um som. Então você respira naturalmente. Relaxa sua boca e relaxa o seu maxilar. E com seus olhos fechados você encontra a sua postura confortável. Alinhando o topo da sua cabeça com a base da sua coluna, para que Shakti, Devi, possa se expandir pelo seu canal. Solta a sua boca, solta o seu maxilar. Então você vai levar a sua mão esquerda no seu coração e a sua mão direita sobre a sua mão esquerda. Então você vai inspirar em 3 tempos. Inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira naturalmente. Sente o pulso do seu coração. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sente o pulso do seu coração. Respira solto e livremente. E a última vez, inspira 1, 2, 3. Segura 1, 2, 3. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você sente o pulso do seu coração e respira, espalhando as batidas do seu coração por todo o seu corpo e por todo o seu ser. E enquanto você sente o que você sente, eu te relembro que essa batida, o pulso do seu coração, é o pulso de Shakti, da deusa, da Devi, de Durga, Kali, Lakshmi, Sarasvati, Parvati e tantas outras manifestações dentro de você. Eu vou colocar um som e o seu único trabalho agora é sentir a deusa em você. E ao final, você pode voltar para suas anotações e, com a força da deusa, clarear aquilo que você vai cortar para abrir espaço e manifestar. Jai Ma.